Quem aqui já se sentiu insuficiente, incapaz ou se comparou com alguém? Eu também já me senti assim. Aliás, nos últimos tempos, eu venho me sentindo assim. Boa tarde, meu nome é Mora Berenger, eu tenho 16 anos, sou aluna do Colégio Santo Inácio e hoje eu vim falar sobre algo que vem me perseguindo, o sentimento de insuficiência. Nos últimos anos, eu me vi cercada de pessoas incríveis. Alguns dos meus amigos são representantes de turma, diretores da ONU, presidentes do Grêmio e até fora do ambiente escolar, na arte, nos esportes, enfim. Eu os olho com admiração, mas ao olhar para mim, eu não me via nesses grupos e me sentia inferior. Cada conquista deles era, na minha cabeça, um lembrete de algo que eu não tinha, junto com o sentimento de culpa, por às vezes não conseguir me sentir feliz por eles. E o curioso é que ninguém nunca me disse isso. Era eu mesma criando essa história dentro da minha cabeça. Inclusive, foi num momento como esse que me fez estar até aqui hoje. Teve uma atividade na minha escola que eu me esforcei muito para passar, mas não consegui. Eu fiquei arrasada e fui até a psicóloga do colégio e desabafei sobre me sentir incapaz. Então, ela me disse algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre: que muitas das nossas qualidades não aparecem em medalhas, cargos ou conquistas visíveis. Mas isso não significa que elas não existam ou não tenham valor. Talvez elas só não tenham sido reconhecidas ainda, mas em algum lugar, em algum momento, elas vão aparecer. Depois, ela me perguntou: por que você não leva isso para o TEDx? Mas ano passado, eu já tinha me inscrito e minha apresentação não tinha sido selecionada. Já estava desanimada. Mas eu repensei, tentei e passei. E foi nesse processo que eu percebi que esse sentimento de insuficiência, ele não é só meu, e ele é muito mais comum do que a gente imagina. A comparação faz parte das nossas vidas. Desde pequenos, nos comparamos com colegas, amigos, primos. Ela é inevitável e, até certo ponto, saudável. Nos ajuda a crescer, buscar referências, enxergar possibilidades. Um exemplo disso na minha vida é em relação com a timidez. Eu sempre fui extremamente tímida. Falar em público, apresentar um trabalho, me expor, isso me travava completamente. Mas, em 2023, eu participei da minha primeira simulação de modelo diplomático, como imprensa. E ao ver as pessoas debatendo, eu me comparei. E pela primeira vez, essa comparação não fez eu me sentir menor. Fez eu querer estar ali também. No mesmo ano, eu assisti às apresentações do TEDx na minha escola. E eu senti a mesma coisa. De novo, eu me comparei. Mas não com aquele olhar de eu nunca vou conseguir, mas sim com eu quero isso e eu vou tentar. E assim eu compreendi que a comparação em si não é o problema. O problema é quando ela nos paralisa. Quando olhamos para os outros e decidimos que não somos capazes, que não vale a pena nem tentar. Mas dessa vez, eu não deixei que isso me travasse mais. Apresentei um trabalho para minha turma depois de anos evitando isso. E nem doeu. Falar em público hoje não é algo que eu me sinta completamente à vontade, mas agora eu sei que eu consigo. E o mais importante, sei que vale a pena tentar. Mas eu sei que para muitas pessoas, esse passo de tentar nem chega a acontecer, porque o sentimento de incapacidade cresce ainda mais quando estamos nos comparando o tempo todo, não só com quem está ao nosso redor, mas com o mundo inteiro. Isso acontece principalmente por causa das redes sociais, que fazem com que a comparação deixe de ser pontual e passe a ser constante, diária e na palma da nossa mão. Isso afeta principalmente os adolescentes, mas não apenas. Adultos também sentem essa pressão, essa sensação de estão ficando para trás, não sendo bons o suficiente. A diferença é que, para a nossa geração, a comparação virou um hábito automático, que acontece entre um clique e outro sem nem que a gente perceba. Um estudo realizado pela Universidade de Durham, em 2022, mostrou que o uso das redes sociais aumenta significativamente a tendência à comparação e ao sentimento de insuficiência. Isso acontece porque muito do conteúdo consumido online é editado e seletivo e cria uma ilusão da realidade que estabelece expectativas inalcançáveis para as nossas próprias vidas. No fim, a gente não está só se comparando com os outros. Estamos se comparando com um padrão que nem é real. E mesmo com toda essa pressão, tem algo que talvez vocês não saibam.
Até as pessoas que nós achamos mais confiantes também enfrentam inseguranças. A questão não está em nunca sentir, mas não deixar que ela nos paralise. E é até um pouco contraditório, e eu reconheço, que por tantas vezes eu me frustrei, chorei, reclamei achando que não conquistava nada, sendo que isso nem era completamente verdade. Mas quando eu finalmente conquistei algo, quando eu passei na seleção do TEDx, ao invés de comemorar e me sentir capaz, eu comecei a duvidar de mim mesma. Pensei 1000 vezes em desistir. Achei que não daria conta, que não era boa o suficiente. E é nesse momento que a nossa mente pode nos sabotar. Mesmo com a oportunidade diante de nós, as nossas inseguranças tentam nos convencer do contrário. Mas se eu tivesse escutado minha mente dizendo "você não é capaz", eu não estaria aqui hoje. Teria desistido ou nem me inscrito de novo. Eu não teria tido a chance de compartilhar essa história para vocês. E eu ainda tenho minhas inseguranças. Elas não deixam de existir só porque algo de bom aconteceu. Mas eu percebi que eu não preciso estar totalmente pronta e confiante para seguir em frente. O que eu preciso é dar o próximo passo, mesmo com dúvida e medo. E cada vez que eu escolho continuar tentando, eu mostro para mim mesma que eu sou mais do que essas vozes na minha cabeça. E, no fundo, é isso que me trouxe até aqui hoje. Obrigada!